Às vezes, observo algo curioso na jornada de muitas mulheres. Elas acreditam que estão mantendo a paz, quando na verdade estão apenas silenciosamente perdendo a própria. E o mais surpreendente é que isso não acontece em grandes decisões, mas em pequenos gestos diários. Aqueles que você repete sem perceber, acreditando que está fazendo o certo, enquanto se afasta de si mesma. É estranho pensar que aquilo que foi ensinado como maturidade, bondade ou equilíbrio pode na prática estar drenando sua liberdade emocional, mas é exatamente isso que acontece quando você tenta agradar, compensar, aceitar, silenciar e ajustar tudo para que ninguém se incomode. A paz deles vira o preço da sua. E antes de irmos mais fundo, me conta algo de forma íntima, só entre nós. Quando você pensa em tudo o que tem engolido para não gerar conflito, qual palavra aparece primeiro na sua mente? Uma palavra só. Aquela que veio de imediato é a que revela mais sobre você. Porque se essa palavra veio, significa que você está pronta para enxergar aquilo que vem operando no fundo da sua vida e talvez transformar mais do que imagina. Hoje eu quero te mostrar de forma clara, honesta e silenciosamente profunda as 7 coisas que você faz tentando manter a paz, mas que sem perceber estão acabando com a sua. Quando observo mulheres que carregam um cansaço emocional silencioso, sempre noto um ponto em comum. Elas conviveram por tempo demais com pessoas que as diminuem e quase nunca percebem isso de imediato. A diminuição vem em pequenas doses, em comentários disfarçados, em comparações constantes que corroem a autoestima feminina sem fazer barulho. Justamente por isso são tão perigosas. Com o tempo, fica evidente que eliminar da vida esse tipo de presença não exige confronto, exige discernimento. Muitas vezes, as mudanças silenciosas são as que mais protegem a liberdade emocional, não porque você queira esconder algo, mas porque compreender o próprio valor acontece num lugar íntimo, onde explicações excessivas não fazem sentido. Percebo que grande parte desse sofrimento nasce da necessidade de agradar, uma tendência profundamente enraizada em mulheres que foram educadas para manter a harmonia a qualquer custo. Elas aceitam críticas veladas, opiniões invasivas e até sorrisos irônicos que minam a autoconfiança. Tudo para evitar o medo da opinião dos outros. Quando essas situações acontecem repetidamente, algo dentro delas começa a se modificar. É como se a comparação constante criasse rachaduras invisíveis na percepção de quem elas realmente são. Muitas passam anos acreditando que precisam merecer amor próprio, quando na verdade apenas precisam eliminar pessoas tóxicas que nunca enxergaram o seu valor. E existe um detalhe importante que sempre pontuo: quem diminui você costuma inverter rapidamente a situação quando você tenta se posicionar. Dizem que você está exagerando, que é sensível demais, que entendeu errado. Essa manipulação sutil alimenta o medo do julgamento e te convence a permanecer em relações que drenam o seu crescimento emocional. O corpo percebe o que a mente tenta normalizar, por isso, oriento algo simples e profundamente eficaz. Reduza o acesso. Não há necessidade de anunciar nada. Apenas comece a não responder tão rápido, a não estar sempre disponível, a priorizar seu espaço interno. A transformação pessoal nasce desses pequenos gestos que, aos poucos, quebram o ciclo de tentar parar de agradar todo mundo. Com esse movimento discreto, mulheres começam a notar algo precioso. O silêncio protege. Ele oferece a chance de escutar a própria essência, sem ruídos externos, sem a interferência de pessoas que te diminuem, e é nesse espaço recém-aberto que a autoconfiança reaparece, mesmo que timidamente.
Interessante perceber como, ao eliminar em silêncio essas presenças, outras coisas vêm à tona. Surge a clareza sobre como a vida tem sido moldada por uma relação tóxica com o passado, por repetições, expectativas frustradas e comparações constantes. É quase como se, ao afastar uma voz que te enfraquece, você finalmente conseguisse escutar a sua. Gosto de propor um exercício prático. Escreva 3 momentos recentes em que alguém fez você se sentir menor do que é. Pergunte a si mesma se esses episódios são isolados ou se revelam um padrão. Esse simples gesto revela muito sobre os limites emocionais que precisam ser reconstruídos com firmeza e gentileza. Para fortalecer essa reconstrução, sugiro pequenas práticas. Seguir pessoas que elevam sua visão de si mesma, ler livros que estimulam o desenvolvimento pessoal feminino, como A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Não Agradar ou A Sutil Arte de Ligar o FDAC, e criar rituais de presença que reforcem diariamente o amor próprio. Existe beleza em recuperar aquilo que você havia esquecido de sentir. Quando essas práticas se tornam parte da rotina, eliminar pessoas tóxicas deixa de parecer um ato de ruptura e passa a ser um ato de retorno. Um retorno à sua verdade, à sua força, ao seu centro. É o momento em que você percebe que soltar o passado é a única forma de abrir espaço para a mulher que está se tornando. E, inevitavelmente, surge uma pergunta que guia o próximo passo. Se eu tolerei por tanto tempo quem me diminuía, o que mais eu tenho aceitado em silêncio apenas para não desagradar? Essa reflexão abre o caminho para o segundo grande ponto, a necessidade de agradar todo mundo. Quando acompanho mulheres que vivem exaustas emocionalmente, percebo um padrão muito forte, a necessidade de agradar todo mundo. É como se, desde pequenas, tivessem aprendido que o valor delas estava diretamente ligado a quão bem elas atendem às expectativas alheias. E esse hábito, embora pareça inocente, afasta qualquer possibilidade de liberdade emocional. Muitas vezes essa necessidade nasce do medo do julgamento, do receio de desagradar e de uma busca silenciosa por validação. Eu observo como essa dinâmica corrói o amor próprio, porque a mulher passa a basear toda a autoestima feminina na reação dos outros e não na própria percepção de valor, o que impede profundamente a transformação pessoal. Quando ela vive assim, a vida se torna uma sequência de explicações excessivas. Por que não pôde ir? Por que fez diferente? Por que se sentiu mal? E cada justificativa reforça essa comparação constante entre o que ela precisa e o que os outros querem. É quase imperceptível, mas cria uma relação tóxica com o passado, com aquela versão dela que sempre dizia sim, mesmo quando queria dizer não. Eu sempre gosto de lembrar que parar de agradar todo mundo não é se tornar fria, é se tornar verdadeira. Agradar demais constrói uma imagem distorcida, onde ninguém vê quem você realmente é. Apenas veem a personagem criada para evitar conflitos, um papel emocionalmente insustentável. É interessante observar que muitas mulheres acreditam que, se não agradarem, perderão amor, respeito ou reciprocidade. Mas, na prática, as pessoas costumam respeitar mais quem tem limites emocionais claros. E esse movimento de eliminar em silêncio a necessidade de se justificar é muitas vezes o primeiro passo para reconstruir a autoconfiança. A vida não pede permissão para mudar. Sugiro começar por pequenas escolhas, responder mensagens apenas quando houver energia, recusar convites que drenam você, estabelecer horários de descanso real. São gestos discretos que ajudam no desenvolvimento pessoal feminino, porque permitem que ela se enxergue além das expectativas externas. Vejo frequentemente que esse processo desperta uma sensação estranha no início, quase uma culpa silenciosa. Isso acontece porque o corpo está acostumado a funcionar
dentro do perfeccionismo paralisante. Fazer tudo certo, ser impecável, não decepcionar. Mas é essa culpa inicial que sinaliza que um crescimento emocional real está começando. E algo bonito acontece quando ela persiste. O mundo não desmorona, as pessoas se adaptam, algumas até começam a respeitar mais, e de repente o medo da opinião dos outros perde força. A mulher percebe que eliminar da vida essa obrigação de suprir todo mundo abre espaço para algo essencial: respirar novamente. Uma prática que sempre recomendo é listar 3 situações recentes em que você disse sim, querendo dizer não. Depois, reescreva mentalmente essas cenas com uma resposta diferente, mais alinhada aos seus limites emocionais. Esse simples exercício ensina o cérebro a construir novas narrativas internas. Outra ferramenta útil é a leitura de livros que reforcem a autenticidade, a coragem de não agradar, a coragem de ser imperfeito, limites, além de conteúdos que incentivam a liberdade emocional. Esse tipo de conhecimento fortalece a percepção do próprio valor, sem que a pessoa precise buscar aprovação constante. A alma floresce quando aprende a se escolher. Com o tempo, ela começa a notar que eliminar essa necessidade de agradar é, na verdade, uma forma de soltar o passado e recuperar a própria voz. A vida fica mais leve, mais honesta, mais alinhada com o que realmente importa. E é nesse novo espaço interno que a mulher percebe que não precisa mais explicar tanto. E é justamente aí que surge o próximo ponto da jornada. Por que ainda sinto que devo tantas explicações? Essa pergunta abre caminho para o terceiro tópico, as explicações excessivas. Ao observar tantas histórias de mulheres que acompanho, percebo algo muito comum: a tendência de dar explicações excessivas para tudo. É quase como se cada escolha precisasse ser justificada, defendida, validada. E essa necessidade, muitas vezes invisível, enfraquece a autoconfiança sem que elas percebam. Costumo dizer que explicar demais é um reflexo da tentativa constante de evitar o medo do julgamento. Quando alguém vive nessa dinâmica, a vida se transforma em uma busca eterna pela aprovação alheia, né? Como se cada passo precisasse ser autorizado por outras pessoas que muitas vezes nem compreendem sua jornada de transformação pessoal. É importante notar que esse comportamento não nasce de fraqueza, mas de condicionamento. Muitas mulheres cresceram ouvindo que precisavam ser claras, educadas, específicas, detalhadas, tudo para não desagradar. E isso cria um padrão emocional onde parar de se comparar e eliminar da vida, esse hábito, se torna quase impossível sem consciência. Percebo que a dificuldade de impor limites emocionais aparece principalmente nesses momentos de explicação. Uma simples resposta como não vou ou não quero parece insuficiente. A pessoa sente que precisa justificar, contextualizar, apresentar argumentos, como se o simples desejo pessoal não fosse válido o bastante. E aí surge um ponto delicado. Quando você se justifica demais, abre espaço para que os outros opinem sobre sua vida. Explicar demais convida críticas, abre portas para manipulações e impede a liberdade emocional que você está tentando construir. Esse é o tipo de comportamento que silenciosamente mantém viva uma relação tóxica com o passado. Às vezes, o silêncio explica mais do que 1000 palavras. Por isso, costumo ensinar uma prática simples: reduza suas frases. Em vez de não posso porque estou cansada e amanhã tenho um compromisso, experimente apenas hoje não vai dar. Em vez de eu sei que parece estranho, mas estou tentando fazer diferente, tente apenas decidir assim. Pequenas mudanças reconstruindo a autoestima feminina. Muitas mulheres estranham essa simplicidade no início. Sentem culpa, sentem como se estivessem sendo rudes.
Mas isso acontece porque estão condicionadas a agradar, como vimos antes. E para eliminar pessoas tóxicas e comportamentos que te diminuem, é fundamental aceitar que maturidade emocional também envolve respostas curtas. Gosto de lembrar que explicações excessivas surgem quando a mulher se sente menor diante da opinião dos outros. Estados internos de insegurança costumam se camuflar em discursos longos, mas quando ela começa a confiar mais na própria intuição e em sua transformação pessoal, nota que não deve satisfação de suas escolhas a ninguém. Um exercício prático que recomendo é o seguinte: observe por 3 dias quantas vezes você se justificou além do necessário. Depois, escreva versões mais curtas para essas mesmas falas. Isso cria consciência e substitui padrões antigos por mudanças silenciosas, que são as mais poderosas. E, para fortalecer essa nova postura, sugiro leituras que reforcem a autonomia, como A Coragem de Não Agradar, A Coragem de Ser Imperfeito ou Essencialismo. Esses livros ajudam muito quem está tentando eliminar em silêncio essa urgência de se explicar e querem reconstruir o amor próprio passo a passo, pausa curta. Suas escolhas já são válidas pelo simples fato de serem suas. Com o tempo, percebo como essa mudança interna modifica a maneira como a mulher se posiciona no mundo. Ela fala menos, mas comunica mais. Ela justifica menos, mas se afirma mais. E é justamente essa mudança que a prepara para outro ponto essencial: a comparação constante, que tantas vezes é o pano de fundo para a insegurança, e quando a mulher finalmente reduz suas explicações, surge naturalmente a próxima reflexão: se eu não preciso justificar minhas escolhas, por que continuo me comparando tanto? E é assim que abrimos caminho para o próximo tema, a comparação constante. Quando observo com atenção a jornada emocional de muitas mulheres, percebo que a comparação constante se tornou uma das maiores fontes de sofrimento silencioso. Ela não chega de forma abrupta, surge como um hábito discreto, quase automático, que vai corroendo a autoestima feminina dia após dia, sem que a pessoa perceba o quanto isso abala sua transformação pessoal. A comparação é traiçoeira porque se disfarça de autocrítica saudável, quando na verdade alimenta o medo do julgamento e enfraquece a autoconfiança. É comum ver mulheres se comparando com outras em termos de aparência, conquistas, relacionamentos, produtividade, como se suas vidas fossem um eterno teste de desempenho emocional. Sempre digo que esse hábito costuma nascer da necessidade de agradar, do perfeccionismo paralisante e da busca por aprovação externa. Quando alguém vive olhando para o que o outro tem, faz ou mostra, perde o contato com a própria liberdade emocional, e essa desconexão abre espaço para a sensação de insuficiência que tantas carregam em silêncio. Percebo que a comparação constante também mantém viva uma relação tóxica com o passado. É como se cada vitória alheia reacendesse antigas inseguranças, lembrando a pessoa de versões antigas de si mesma que já não correspondem à mulher que é hoje, e ainda assim ela insiste em se medir por padrões que não pertencem à sua história. Algo importante que sempre ensino é: você nunca está comparando realidade com realidade, está comparando bastidores com vitrine. A vida dos outros é mostrada em recortes, filtros, ângulos escolhidos. Quando a mulher esquece disso, se afasta da própria transformação pessoal e reforça a ideia de que ela deve explicações excessivas para justificar quem ainda está se tornando. A comparação rouba o brilho antes mesmo que você perceba. Por isso, oriento algo simples: faça uma limpeza silenciosa nas suas redes. Não precisa anunciar, não precisa bloquear. Apenas elimine da vida, em silêncio,
tudo que desperta comparação automática. Deixe de seguir pessoas tóxicas, perfis que diminuem sua energia, conteúdos que alimentam o perfeccionismo paralisante. Isso abre espaço para o crescimento emocional. No lugar disso, sugiro preencher o feed com aquilo que inspira de verdade: arte, livros, psicologia, espiritualidade, autocuidado, desenvolvimento pessoal feminino, conteúdos que expandem e não que comprimem. Essa troca de estímulos digitais tem impacto direto na construção da autoconfiança e na reconstrução dos limites emocionais. Também recomendo uma prática poderosa. Toda vez que a comparação surgirem, reformule o pensamento. Troque "ela é melhor do que eu" por "ela tem sua beleza e eu tenho a minha". Troque "ela está tão à frente" por "cada jornada tem seu tempo". Essa reescrita mental interrompe padrões antigos e fortalece mudanças silenciosas. Vejo muitas mulheres florescendo quando aceitam essa nova perspectiva. Elas param de se medir por métricas invisíveis e começam a valorizar o próprio ritmo. A transformação pessoal deixa de ser uma corrida e passa a ser uma caminhada consciente, onde cada passo, mesmo os menores, representa liberdade emocional. Outra técnica útil é praticar gratidão focada na própria história. Listar diariamente 3 pequenos progressos ou qualidades pessoais ajuda-se a neutralizar o impulso de se comparar. Isso fortalece o amor próprio, reduz o medo da opinião dos outros e dá consistência ao desenvolvimento pessoal feminino. Quando você honra seu caminho, o caminho responde. Com o tempo, percebo que a comparação constante perde força. Ela deixa de ser um reflexo automático e se torna apenas uma lembrança distante, algo que não define mais o autoconceito da mulher. E esse espaço interno, antes ocupado por insegurança, abre portas para outra questão profunda: a forma como lidamos com histórias antigas. E é justamente nesse novo estado de consciência que surge a pergunta inevitável: se eu posso parar de me comparar, será que também posso soltar o passado? Essa reflexão abre caminho para o 5º tópico: a relação tóxica com o passado. Em muitos atendimentos e conversas, percebo como a relação tóxica com o passado é um dos maiores sabotadores da liberdade emocional. Não é o passado em si que machuca, é o apego constante, a repetição mental de histórias antigas, a sensação de que aquilo que já aconteceu continua determinando quem a mulher é hoje. Esse apego cria um peso interno difícil de nomear. A mulher tenta avançar em sua transformação pessoal, mas algo a puxa para trás. É como se cada memória dolorosa desafiasse sua autoconfiança e reacendesse um ciclo de comparação constante com erros que ela já não comete mais, porque não é mais aquela pessoa. Sempre digo que essa repetição do passado alimenta explicações excessivas no presente. A mulher tenta justificar comportamentos antigos, tenta explicar por que não avançou antes, tenta provar que mudou e, no fundo, continua presa a histórias que já deveriam ter sido eliminadas da vida de forma silenciosa e amorosa. Percebo que esse vínculo emocional com o passado nasce muitas vezes da necessidade de agradar. Ela sente culpa por algo que disse, por algo que fez, por algo que não conseguiu fazer. E essa culpa reforça o medo do julgamento. Um medo tão profundo que paralisa, impede o crescimento emocional e dificulta estabelecer limites emocionais no presente. Uma das coisas que observo é que, quanto mais ela revisita o passado, mais perde contato com o agora. O presente se torna turvo e a autoestima feminina fica condicionada ao que aconteceu antes, não ao que ela está vivendo agora. Com isso, elimina em silêncio os próprios desejos sem perceber, acreditando que não merece seguir em frente. A mente revive, mas o corpo cansa. Por isso, costumo orientar práticas simples que podem ser profundamente libertadoras. Uma delas é escrever uma carta para a versão antiga de si mesma.
aquela que errou, que tentou, que tropeçou. Nessa carta, ela pode dizer o que nunca teve coragem de admitir, que está aprendendo, que cresceu, que merece amor próprio e gentileza. Outra prática é criar pequenos rituais simbólicos para soltar o passado, acender uma vela, reorganizar um espaço, descartar objetos que carregam história emocional, fazer uma caminhada enquanto define mentalmente o que deseja deixar para trás. Essas mudanças silenciosas fortalecem a transformação pessoal sem exigir rupturas dramáticas. Também sugiro leituras que abordem esse processo de forma cuidadosa, como O Poder do Agora, A Coragem de Ser Imperfeito e A Coragem de Não Agradar. Esses livros ajudam a reconstruir a autoconfiança e a perceber que o passado não é um lugar de moradia, é apenas uma referência. Algo importante que sempre reforço é: soltar o passado não significa negar o que aconteceu, mas sim eliminar da vida o costume de visitar mentalmente tudo que já foi resolvido. É um ato de maturidade emocional escolher viver mais no presente, menos no julgamento e mais no crescimento emocional. Com o tempo, a mulher percebe que soltar o passado é permitir que a vida volte a circular. Ela começa a sentir mais leveza, mais clareza e mais presença, e entende que para eliminar pessoas tóxicas e comportamentos nocivos é fundamental também eliminar a versão antiga que já não representa quem ela está se tornando. A cura começa quando você para de reviver aquilo que já terminou. E é nessa nova abertura interna que algo muito significativo acontece. A vida começa a chamar por ação, não por lembrança. A mulher reconhece que está pronta para avançar, mas sente uma resistência sutil, uma sensação de que ainda falta algo antes do próximo passo. E é exatamente essa sensação que nos conduz ao próximo tema. Se o passado já não me prende, por que ainda espero estar perfeita para começar? Essa pergunta nos leva diretamente ao sexto tópico, o perfeccionismo paralisante. Ao acompanhar a jornada emocional de tantas mulheres, noto como o perfeccionismo paralisante se disfarça de responsabilidade, disciplina ou padrão alto, mas por trás desse discurso existe algo mais profundo: medo da opinião dos outros, receio de errar e uma tentativa constante de evitar qualquer julgamento externo. Percebo que esse perfeccionismo nasce da comparação constante e de uma autocobrança silenciosa. A mulher sente que precisa ser impecável no trabalho, nos relacionamentos, na aparência, nas decisões, e essa busca pelo perfeito rouba dela a liberdade emocional de simplesmente experimentar a vida. Sempre digo que o perfeccionismo não é excelência, é prisão. Ele impede o crescimento emocional porque transforma cada tentativa em uma ameaça. A mulher deixa de agir para não falhar, deixa de falar para não ser criticada, deixa de começar para não ter que se justificar depois, vive anulada dentro da própria história. E o mais curioso é que esse comportamento parece sofisticado, mas está diretamente ligado a uma relação tóxica com o passado. A mulher tenta compensar erros antigos buscando perfeição agora, como se acertar hoje apagasse o que a feriu antes. Mas essa tentativa só mantém o passado vivo e impede a transformação pessoal. Vejo também como o perfeccionismo paralisante alimenta explicações excessivas. Quanto mais ela tenta ser perfeita, mais tenta explicar cada escolha, cada mudança, cada passo. É um círculo vicioso onde a necessidade de agradar todo mundo impede que ela elimine da vida aquilo que realmente a enfraquece. O perfeito cansa, o real transforma. Por isso costumo orientar pequenas práticas que quebram esse padrão. A primeira é: comece antes de estar pronta. É desconfortável, sim, mas profundamente libertador. Faça algo que estava adiando, não um curso, uma mudança,
uma conversa, sem esperar o cenário ideal. As mudanças silenciosas começam assim. Outra prática é estabelecer limites emocionais claros consigo mesma. Por exemplo, permitir-se errar 3 vezes ao tentar algo novo, ou permitir-se fazer algo apenas bem o suficiente. Esse tipo de exercício diminui a autocrítica e mostra que o mundo não desmorona quando você escolhe o real em vez do ideal. Sugiro também consumir conteúdos que desaceleram a mente, desde livros como Essencialismo e a Coragem de Ser Imperfeito, até práticas meditativas simples que devolvam você ao presente. São ferramentas que ajudam a eliminar em silêncio a rigidez interna e a reconstruir o amor próprio. Percebo que quando ela começa a se permitir mais humanidade, algo muito bonito acontece. Surge espaço interno. A transformação pessoal floresce de forma orgânica. A mulher passa a se enxergar com mais compaixão, menos cobrança. E essa mudança abre portas para caminhos que antes estavam bloqueados pela autocrítica. Com o tempo, o perfeccionismo deixa de liderar a jornada. Ele passa a ser reconhecido como um mecanismo antigo, não mais necessário. A mulher entende que progresso vale mais do que perfeição e que eliminar pessoas tóxicas ou comportamentos nocivos exige exatamente essa leveza, não rigidez. A vida começa no passo que você permitiu dar, e é nesse estado de presença que surge um insight inevitável. Se eu já entendi que não preciso ser perfeita, será que ainda faz sentido temer tanto o que os outros vão pensar? Esse questionamento abre a porta para uma das libertações mais profundas de todas, e é justamente aqui que a jornada naturalmente nos conduz ao próximo tema, o medo do julgamento alheio, talvez o obstáculo mais silencioso e poderoso na vida de muitas mulheres. Ao ouvir tantas histórias de mulheres ao longo do tempo, percebo que o medo do julgamento alheio é como uma cerca invisível em volta da vida delas. Não se vê, mas se sente. Cada escolha é atravessada pela pergunta: o que vão pensar de mim? E isso bloqueia não só a transformação pessoal, mas a própria liberdade emocional de existir com autenticidade. Esse medo da opinião dos outros costuma se alimentar de experiências antigas, de olhares críticos, de comentários que machucaram. Com o tempo, a mente cria um sensor interno que avalia tudo o que a mulher faz, como se estivesse permanentemente num palco sendo observada. É uma forma silenciosa de prisão emocional que esgota a autoconfiança. Vejo muitas mulheres deixarem de fazer coisas simples, mudar o cabelo, trocar de profissão, terminar um relacionamento, iniciar um projeto, apenas porque imaginam as reações externas e nesse processo vão eliminando da vida partes importantes de si mesmas sem perceber. É como abrir mão do próprio roteiro para viver o enredo que agrada à plateia. Sempre explico que esse medo não surge porque elas são fracas, mas porque foram condicionadas a buscar aprovação. A autoestima feminina muitas vezes foi construída em cima de elogios, reconhecimento e aceitação. Quando isso falta, o silêncio dos outros parece uma crítica e qualquer sinal de reprovação vira ameaça. O problema é que esse medo constante de julgamento impede o crescimento emocional. Como arriscar se cada passo novo parece perigoso? Como estabelecer limites emocionais se existe o receio de ser vista como egoísta, difícil ou fria? Sem perceber, a mulher vai se afastando de quem é e adiando sua transformação pessoal por medo de desapontar. Viver para agradar é uma forma elegante de desaparecer. Por isso, costumo propor um primeiro movimento interno, reconhecer quem de fato está julgando.
Muitas vezes, o crítico mais severo não está do lado de fora, mas dentro. A voz do julgamento alheio foi internalizada, repetida, reforçada. E para eliminá-la em silêncio, é preciso começar identificando esses diálogos internos automáticos. Uma prática que recomendo é a seguinte: quando o medo do julgamento aparecer, pergunte a si mesma: quem exatamente eu tenho medo que pense algo de mim? Coloque nomes, rostos e situações. Isso traz clareza e permite, em alguns casos, perceber que você está dando um peso enorme à opinião de quem não participa do seu desenvolvimento pessoal feminino. Também incentivo pequenos atos de coragem diária. Usar uma roupa que você gosta, mesmo temendo comentários. Dar uma opinião sincera em uma conversa, recusar um convite que não faz sentido para você. São mudanças silenciosas que, aos poucos, reprogramam a mente para entender que o mundo não desmorona quando você se escolhe. Em paralelo, sugiro consumir conteúdos que fortaleçam o amor próprio e a autonomia, seja através de livros, terapias, espiritualidade ou práticas de autoconhecimento. Quando a mulher se conecta com seu valor interno, a opinião externa perde um pouco da força. É assim que a liberdade emocional começa a crescer sem alarde. Quem vive alinhada consigo mesma já não cabe nas expectativas alheias. Com o tempo, noto que algo muda no olhar dessas mulheres. Elas ainda sentem o medo, mas ele já não manda, continuam percebendo julgamentos, mas já não se curvam da mesma forma. A autoconfiança não vem de se tornar imune às críticas, e sim de entender que elas não definem mais quem você é. Esse processo não exige anúncio, exige consistência. Eliminar da vida o peso da opinião dos outros é uma decisão íntima, tomada no silêncio, repetida nas escolhas, confirmada em cada limite emocional que você mantém, e quanto mais você se mantém fiel a si, mais sente que a transformação pessoal já está em andamento. E é justamente nesse ponto da jornada que tudo se conecta. Pessoas que te diminuem, necessidade de agradar, explicações excessivas, comparação, relação tóxica com o passado, perfeccionismo e medo do julgamento. Quando essas peças começam a ser revistas, a vida se reorganiza por dentro e a mulher finalmente se aproxima da paz que sempre buscou, sem precisar anunciar nada. Quando observo tudo o que conversamos até aqui, vejo com clareza que nenhuma dessas 7 mudanças é realmente sobre eliminar algo externo, mas sobre recuperar algo interno. Cada limite que você coloca, cada pessoa que você afasta, cada padrão que você solta, tudo isso te devolve para um lugar que talvez você tenha esquecido, o centro de si mesma. E agora eu quero que você se faça 3 perguntas com sinceridade, perguntas simples, mas que mudam vidas. O que estou evitando sentir? O que estou adiando por medo? O que eu já sei que preciso fazer, mas continuo ignorando? Respire antes de responder. Às vezes a verdade aparece no silêncio antes de virar pensamento, e quando ela surge, a transformação pessoal acontece de forma natural, sem pressa, sem alarde, como tudo o que é profundo. Se algo aqui tocou você, por menor que seja, se alguma parte da sua história se reconheceu nessas palavras, permita-se esse próximo passo. Continue caminhando comigo. Ative as notificações e se inscreva no canal, não por obrigação, mas para não perder os conteúdos que podem sustentar essa nova fase da sua liberdade emocional. Há mensagens que chegam na hora certa. E, eu quero que as próximas também encontrem você.